Amém, glória a Deus, boa noite, paz do Senhor. Hoje eu venho aqui compartilhar uma palavra da parte do Senhor para nós, esta noite. Nós estamos aqui no culto de jovens, né? Jovens é de 0 a 120 anos, como diz meu pai, então todos estão inclusos nesse culto de jovens aí. E nós tivemos como tema, né, jovem vivendo um propósito maior. E com base nesse tema do culto de jovens, eu venho trazer uma mensagem com o tema Vivendo o Propósito de Propósito. Vivendo o Propósito de Propósito. Eu vou estar falando aqui sobre um personagem bíblico que eu particularmente gosto muito, né? Eu acho que meus pais também gostam muito porque colocaram o meu nome, o nome dele, né, de Davi. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 ao 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 ao 13. Diz assim: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê um homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quantos aqui conhecem o seu propósito? Ou melhor, quantos querem conhecer o seu propósito? Amém? Segundo o dicionário Aurélio, a palavra propósito significa tomada de decisão, aquilo que se pretende alcançar ou realizar, uma finalidade, um fim, uma mira. Mas segundo a Bíblia, o propósito do homem é glorificar a Deus. É glorificar a Deus. Em Isaías capítulo 43, versículo 7 diz: A todos os que são chamados pelo seu nome e os que criei para minha glória. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. Para o que, meus irmãos? Para a glória do Senhor Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Para de correr atrás do teu propósito. Para de correr atrás do teu propósito e começa a viver o hoje. Começa a viver o hoje, comece a glorificar a Deus todos os dias. Comece a glorificar o Senhor todos os dias da tua vida. Este é o teu principal propósito, glorificar ao Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 fala: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, seja para a glória de Deus. Se você for beber um copo d'água, que seja para a glória de Deus. Se você for para a sua escola, que seja para a glória de Deus. Se você for para o seu trabalho, que seja para a glória de Deus. Se você for para a sua faculdade, que seja para a glória de Deus. Se você falar alguma coisa, que seja para a glória de Deus. Se você pensar algo, que seja para a glória de Deus. Se você for dar um passo sequer, que seja para a glória de Deus.
tudo, exatamente tudo, seja para a glória de Deus. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos viver uma vida baseada no amanhã. Nós queremos viver com o que ainda virá. E esquecemos do hoje, do propósito de hoje. Nós esquecemos de glorificar ao Senhor pelo hoje. Nós esquecemos de agradecer a Deus pelo hoje. Quantos aqui já ouvirá? Se eu ganhar tal coisa, eu vou fazer isso. Se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar a igreja, vou financiar a obra do Senhor. Por que não fazer o hoje com aquilo que você já tem? Por que você quer esperar o amanhã, aquilo que você pode fazer hoje? Hoje, com aquilo que você tem. A palavra de Deus fala que se você for fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Mas se você for infiel no pouco, jamais você será colocado sobre o muito. Porque se você for infiel no pouco, certamente você também será infiel no muito. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu saí do emprego onde eu estava, né? Eu senti isso. E eu saí com o propósito de começar a estudar para concurso, né? Na época era um concurso específico. Estudar para um concurso e ter uma qualidade de vida melhor. E comecei a estudar e todos os dias, antes de estudar, pela manhã, eu oro, eu falo com o Senhor. E um certo dia eu falo no Senhor, por favor, Pai, me dê a sabedoria de entender, de compreender, me dê o conhecimento daquilo que eu estou estudando, daquilo que os professores estão me passando, para que eu possa entender, para que eu possa compreender, para que eu possa assimilar e no dia da prova fazer uma ótima prova. Por favor, Senhor, me permita fazer uma prova, tirar uma boa pontuação para que eu possa passar. Senhor, Tu conhece o meu coração. O Senhor sabe mais do que ninguém que eu quero muito, muito ajudar na Tua obra, financiar a Tua obra. Eu quero muito ajudar, não só com as minhas mãos, mas com o meu próprio dinheiro também. E eu lembro que fiz essa oração e fui estudar, como de costume, todos os dias. Estudei durante todo o dia e quando foi assim de tardinha para a noite, eu fui descansar, deitei na minha cama, peguei o meu celular, abri o Instagram e quando eu abri o Instagram, eu vi um vídeo de um rapaz que inclusive trabalhou comigo anos atrás, lá no Pará, em Santarém do Pará, e um missionário, hoje missionário, e ele precisava ser enviado para a Venezuela. Só que ele não tinha o dinheiro das suas passagens de ida e volta quando voltasse para o Brasil. E não tinha o dinheiro para a sua estadia também. E o Senhor falou fortemente no meu coração. Você não falou comigo que quer financiar a minha obra? Falei, sim, Senhor, falei. Pois este é o momento. Esta é a sua oportunidade. Eu falei, Senhor, mas acho que o Senhor não ouviu direito. Eu falei, quando eu passar no concurso, o Senhor me permitir passar no concurso, o Senhor conhece o meu coração e irei fazer isso. E o Senhor falou assim, por que você vai esperar um amanhã aquilo que você pode fazer hoje? E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe muito bem que o dinheiro que eu tenho está contado, Pai, para custear os meus dias que eu não estou trabalhando. E Ele falou assim, faça agora, você pode fazer. Mas eu, relutante, né, por aquilo que eu estava vendo que um dia eu precisaria daquele dinheiro para os meus dias que viriam, eu lutando contra aquilo, fui dormir, mas com aquele incômodo dentro do coração, o Espírito Santo me incomodando, e não dormi em paz. E eu falei para o Senhor, Senhor, se realmente, né, já estava claro isso, mas queria mais uma confirmação. Eu falei, Senhor, se realmente é para eu fazer isso, então, quando eu abrir o meu Instagram nos próximos dias, no próximo dia, que eu veja esse vídeo, ele reporte esse vídeo novamente, e eu veja ele pedindo contribuição para ajudá-lo nesta missão. E quando foi no outro dia, eu abri meu Instagram, o que aparece? O vídeo novamente, desse rapaz. E eu falei, Senhor, não tem para onde ir, é isso mesmo, então tenho que fazer o que o Senhor está falando comigo. E eu peguei e mandei mensagem para ele. Eu falei, cara, você conseguiu o dinheiro? Pergunta besta, né? Ele estava colocando o vídeo, é porque não tinha conseguido ainda. E ele falou, não. Pois eu falei, e o Senhor falou comigo que eu devo
te abençoar nesta viagem. Era X valor, e eu peguei, e era num sábado isso, e meu dinheiro estava investido. Eu falei, cara, eu só não posso te mandar agora, porque eu vou ter que solicitar o resgate, talvez não, segunda-feira cai e eu mando para você. E eu lembro que na segunda-feira, no sábado mesmo, eu pedi o resgate, na segunda-feira caiu, e eu fiz o Pix para ele. E na mesma hora, veio uma paz tão grande sobre mim. Eu lembro que eu comecei a chorar, mas não chorei de tristeza ou de preocupação com o meu dia de amanhã, mas eu chorei de alegria. Eu chorei de alegria porque eu estava esperando um amanhã, o quanto eu poderia fazer hoje. E eu não estava entendendo que eu sirvo o Deus do impossível. O Deus, ele pode suprir todas as nossas necessidades, assim como supriu na vida deste rapaz, deste missionário. Ele pode muito bem suprir também na minha vida. E se nós olharmos para Davi, aonde é que ele estava? Estava apacentando as ovelhas. Davi, ele era rei de Israel? Não, Davi, ele ainda não era rei de Israel, ele seria rei de Israel. Davi sabia que ele seria rei de Israel? Não, Davi não sabia que ele seria o rei de Israel. Mas Davi estava vivendo o propósito dele para aquele tempo, para aquele momento, para aquele hoje da vida dele. Mas ao mesmo tempo que ele estava vivendo o propósito para aquele tempo, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor, ele estava sendo preparado para o futuro dele. Ele estava sendo preparado para o seu futuro, para o amanhã que Deus reservou para ele. Então entenda uma coisa: o viver de hoje é o preparo para o amanhã. O viver de hoje, os passos que você está dando, mesmo que pequenos, é o preparo para um amanhã que Deus reservou para a sua vida. Essa semana agora aconteceu algo engraçado. Aconteceu algo engraçado lá em casa, acho que foi na quarta-feira. Eu estou morando só agora, né? Meus pais voltaram para o Pará, para Santarém do Pará. Meu irmão foi para o Rio de Janeiro, está estudando lá. E eu, quando eram umas 11 horas, mais ou menos, eu fazendo o meu almoço e coloquei as panelas no fogo, comecei a lavar as louças também, estava lá fazendo almoço, lavando as louças, e quando de repente a encanação da pia sai, aí mela tudo a cozinha, e sai aqueles dejetos da encanação, aquele negócio fedorento, sujo. E eu, meu Deus, agora cadê mamãe para fazer meu almoço? Cadê papai para ir ajeitar isso aqui rapidinho, no instante? E eu falei, não, mas este é um momento de eu aprender isso. Este é o momento de eu aprender, porque se isso acontecer quando eu estiver casado, quando eu estiver com os meus filhos, e eu quero dar orgulho para minha mulher e dizer assim, nossa, eu tenho verdade, um homenzão de verdade agora. Quero dar orgulho para meus pais e dizer, verdade, eu tenho um paizão que não é banana. E eu comecei a ajeitar, eu limpei a cozinha, deixei tudo limpinho lá, né? Limpei lá a encanação também lá. E na hora de arrumar a pia, eu coloco aqui, coloco lá e nada. E quando de repente eu vejo o celular tocando, quando eu vejo a videochamada, quem ligando? Marina ligando para mim. Não tinha nem como eu fingir, plenitude, né? Estava todo suado, todo sujo. Eu atendi ela, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, a encanação aqui da pia quebrou, soltou, melou tudo aqui. Aí ela fala aquela clássica, né? Quer que eu ligue para pai? Pai vai ir rapidinho e ajeita isso num instante. Eu falei, não, eu consigo, cara, eu consigo. Estava mais perdido do que segue em tiroteio. E aí ela falou assim, pois tá bom, arrume aí, mas se você não conseguir, você me avisa que eu ligo para pai vai no mesmo instante e ajeita isso aí rapidinho. Eu falei, não, pode deixar que eu ajeito isso aqui. E ele desligou a ligação, eu tentei, coloco lá, cai nada. Eu apelei para o YouTube, né? O pai YouTube. E descobri que tudo que eu fosse fazer ali não ia adiantar. Não ia adiantar porque eu teria que trocar a válvula ali da pia, que já era uma gambiarra que tinham feito anteriormente. Então eu comprei uma nova válvula, coloquei ali, ajeitei e consegui. Pronto, estou preparado. Se isso acontecer na minha casa, eu já sei resolver isso. Então, eu entendo que o meu presente hoje, aquelas situações que acontecem, e se encaixa muito bem aquilo que está lá em Romanos 8,
capítulo 8, versículo 28, se eu não me engano, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquelas situações que você está dando, que às vezes parece um perrengue muito alto, mas tenha certeza que Deus está te preparando para algo lá no seu futuro. Apesar que às vezes seja algo que você vai se sujar, que você vai se suar, mas tenha certeza que Deus está te preparando para algo lá no teu futuro. Amém? Aí, o que eu lembro, né, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembro daquela frase, eu acho que todos já viram, né, do Kung Fu Panda, daquela tartaruga, um mestre que estava falando com o panda, né, e ele falou assim, a seguinte frase pro panda: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje uma dádiva, e é por isso que se chama presente. Então, que nós venhamos viver o presente de Deus para a nossa vida. Entendemos que aquilo ali é um presente para nós. Muitas vezes nós não vamos entender o porquê daquilo que está acontecendo na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus ele sempre faz de uma forma que nós não vamos entender. Deus sempre faz de uma forma que a mente humana não é capaz de compreender. Mas quando você chegar lá no final, passar por todas as etapas, se permitir passar por todas as etapas da sua vida, você vai chegar lá no final e você vai entender e você vai olhar para trás. Ah, agora eu entendi. Mas durante o processo, você não vai entender. Então aceite o presente de Deus para a tua vida. Aceite o hoje de Deus para a tua vida. Aceite cada situação que você está passando na sua vida. Davi, ele era o cara mais improvável para a função, cuja qual Samuel tinha sido designado para ungir rei de Israel. Davi, ele era tão improvável, irmãos, que até a própria família não acreditou nele. Todos estavam reunidos para receber Samuel. Menos quem? Davi. Menos Davi. Só que Davi não estava correndo atrás do seu propósito. O propósito que veio atrás dele. Só que quando o propósito chegou até ele, ele estava fazendo o quê? Ele estava trabalhando. Davi não estava de braços cruzados. Davi tinha aceitado passar por aquele momento que ele estava passando, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai, ali no secreto, ali na calada, sem ninguém saber. Ele estava ali trabalhando. O teu propósito vai te alcançar quando você estiver trabalhando, quando você estiver aceitando passar pelas etapas da sua vida. Quanto mais você corre atrás do seu propósito, mais você se distancia dele. E quando você passa a viver o hoje de forma excelente, assim como Davi estava vivendo, o teu propósito te alcança. E a pergunta é: o que você está fazendo agora? O que você está fazendo hoje? Você está apenas de braços cruzados ou você está trabalhando e aceitando passar pelas etapas que o Senhor está permitindo na tua vida? Assim como Davi aceitou aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele. Talvez você ache que o que tem para você fazer agora é pequeno, é pouco, é minúsculo, mas é nesses pequenos detalhes que o treinamento está acontecendo para a realização do teu propósito maior, da tua missão principal. Quer ver uma coisa interessante que às vezes passa batido nessa história de Davi? Davi estava cuidando das ovelhas. Aos olhos humanos parece uma função pequena, minúscula, inválida, mas foi lá que Deus preparou Davi. Foi lá que Deus treinou Davi, apacentando as ovelhas. Naquela situaçãozinha que você olha assim, nossa, que pequeno, tanto que ele nem foi convidado para estar ali entre os seus irmãos. Ele era o cara mais improvável para estar ali, mas ele estava lá trabalhando, ele nem se preocupou. Ah, é o profeta que está vindo aí ungir o rei, vou continuar fazendo aquilo para que eu fui chamado para o hoje, para aquele momento, que era apacentar as ovelhas. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 34 ao 36, 1 Samuel, capítulo 17, 34 ao 36. Respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão, um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca.
Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Tem alguma semelhança? Davi matar um leão, matar um urso, matar um Golias. Você acha que tem alguma semelhança? Acha que é aconteceu do nada isso? Eu acho que não. Ele apenas se permitiu passar pelo processo. Ele podia muito bem reclamar naquele momento que apareceu o leão, apareceu o urso, ou talvez os lobos. Não, ele aceitou. E venceu o leão, venceu o urso. Talvez não da melhor forma, mas venceu. Porque ele estava sendo treinado para o seu propósito maior que Deus tinha reservado para ele. Muitas vezes nós não estamos dispostos a passar pela preparação. Antes de Davi derrotar um gigante, antes de ele ser um rei bem-sucedido, antes de ele ser um comandante de um exército que nunca perdeu uma batalha, ele matou um urso, ele matou um leão, talvez ele matou alguns lobos também. Aquilo que parecia sem valor era apenas um treinamento para Davi. Portanto, meus irmãos, viva o hoje como um presente de Deus para a sua vida. Viva cada estação, curta cada estação que você está passando. Lembre-se que logo depois do inverno vem a primavera. Mas para que chegue a primavera, primeiro você tem que passar pela tempestade, pela chuva forte. Não pense que Deus te abandonou. Ele só está te preparando para o seu futuro, para a sua missão maior. O hoje pode não ser o lugar onde você queira estar. Pode não ser aquilo que você espera, mas quando você para e diz: Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pela tua provisão, obrigado pelo teu sustento. Obrigado por não deixar faltar nada na minha casa, na minha vida. Obrigado por cuidar dos meus passos. Obrigado, Senhor, por cuidar de mim. Quando o Senhor vê essa gratidão da tua vida, da tua parte, Ele olha para você: está na hora de te promover. Vamos passar para a missão principal para a qual eu estou te treinando, para o qual eu estou te preparando. Mas antes, se permita viver cada fase da sua vida. O que é teu está guardado e ninguém pode roubar, ninguém pode pegar. Sabe por quê? Ninguém pode pegar? Porque apenas você está sendo preparado para aquilo que está ali. Sabe, Davi, ele foi preparado para derrotar o Golias. Se nós lermos a passagem mais em frente, nós vamos ver que vários soldados tentaram matar Golias. Vários soldados tentaram enfrentar Golias, mas nenhum conseguiu. Nenhum conseguiu. Sabe por quê? Não é porque eles não eram capazes. É porque aquele momento estava reservado exclusivamente para Davi. O único que tinha a chave era Davi. Era Davi. Davi tinha sido moldado, tinha sido forjado para aquele momento. Então, aquilo que o Senhor preparou para a tua vida, ninguém será capaz de roubar, ninguém será capaz de pegar, de tomar a sua vez, porque aquele momento é seu, exclusivamente seu. Mas isso vai depender de você, se você vai encurtar e chegar logo na sua missão principal, ou se você vai alargar os passos e demorar ainda mais na sua missão principal. Como assim? Se você aceitar passar pelo processo, você, consequentemente, vai chegar mais rápido no seu futuro, chegar mais rápido na missão principal da sua vida. Mas se você estiver relutando por aquilo que Deus tem colocado no seu dia, no seu presente, vai demorar mais. E pare de correr atrás do teu propósito. Porque quanto mais você corre, mais você se distancia também. Porque o teu propósito vai te alcançar no momento certo. Então pare de correr. Aquilo que o Senhor preparou para você, isso vai se cumprir. As promessas de Deus para a tua vida irão se cumprir. Amém? Então se permita viver o hoje como o propósito de Deus para a tua vida, no momento que você está passando. Amém? Era esta a mensagem que eu queria trazer
para nós esta noite.